249 mais 311 dividido por 8 mais 51 vezes 10 menos 210. E aí, vocês sabem fazer esse cálculo de cabeça? Eu também não sei, porque matemática não é o meu forte, meu cérebro não é igual desse menininho aí. Tá? O meu tá mais parecido com esse aqui, ó. 4 mais 4. 4 mais 4. Olha pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Acertou. 11 mais 3. 11 mais 3. 13. Acertou. Ah, miserável, né? Então, hoje na nossa aula a gente vai falar desse instrumento que aí facilita bastante, né? Quando dá aquele bug na cabeça, que a gente não consegue saber quanto é um cálculo. Eu que trabalho em comércio, né? Que às vezes precisa estar trabalhando, quem trabalha com comércio, principalmente não só eu, mas todos que trabalham com comércio, às vezes precisa fazer um cálculo mais rápido. E tem que somar mais rápido, ir de cabeça, dar um bug na hora, com todo aquele aperreio, a gente não sabe quanto tem que dar de troco, quanto deu a conta do cliente. Então, temos aí um instrumento que facilita bastante, né? Também quem trabalha com comércio, que precisa aí somar a mercadoria rápido do cliente que vai passando lá. Então tem instrumentos aí que facilitam bastante. E um desses se chama calculadora, né? A calculadora. E na nossa aula de hoje a gente vai estar trabalhando com esse instrumento. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história da calculadora. Como é que surgiu aí a calculadora? Assista esse vídeo na sequência. Matemática em toda parte. O mundo financeiro não pode prescindir de sofisticados aparatos de cálculo como calculadoras e planilhas eletrônicas. E as pessoas também não. Por isso, as calculadoras estão embutidas em objetos de uso cotidiano. Já a história do cálculo é tão antiga quanto a própria civilização. As primeiras contagens foram feitas com o que estava mais à mão, ou seja, a própria mão. Usar dedos para contar foi uma das primeiras ações de natureza matemática que se tem notícia, a correspondência 1 a 1. Nosso sistema de numeração é decimal, porque temos 10 dedos nas mãos. Os símbolos que compõem um número são chamados dígitos, e dígito vem de digital, que é relativo a dedo. Para correspondências e contagens maiores, nossos antepassados começaram usando pedras. Para controlar seus rebanhos, os pastores faziam a correspondência de uma pedra para cada animal. A palavra cálculo tem origem na palavra latina calculus, que quer dizer pedra. Assim, vemos que o homem sempre utilizou instrumentos para calcular, dos mais simples aos mais complexos. O ábaco, por exemplo, é um dos mais antigos instrumentos de cálculo que se conhece. Ele é composto por uma moldura com barras paralelas, colocadas verticalmente, e cada uma corresponde a uma posição digital, como unidades, dezenas, centenas e milhares. E nessas barras estão os elementos de contagem, as contas deslizantes. A partir do século XV, com a invenção da imprensa e no período das grandes navegações, teve início a busca por métodos e instrumentos mais rápidos e eficazes. Leonardo da Vinci, o gênio da pintura renascentista e homem de grandes invenções, projetou aquela que seria, se tivesse sido construída, a primeira calculadora mecânica. 150 anos se passaram de Leonardo da Vinci até o filósofo e matemático Blaise Pascal. Em 1642, Pascal construiu a primeira calculadora mecânica. Sua invenção, formada por um sistema de engrenagens, fazia adições e subtrações. 30 anos depois, o filósofo e matemático Leibniz construiu a primeira calculadora mecânica que fazia multiplicações e divisões. Matemática em toda parte.
Então, gostaram da história da calculadora? A calculadora facilitou bastante a nossa vida, né? Para não dar aqueles bugzinhos. Então, ela facilitou bastante a nossa vida e ela veio aí para resolver justamente os cálculos mais difíceis. Hoje, além da calculadora, quando a gente vai nos comércios, a gente entra, a gente vê que tem aquele leitor de código de barras, né, que a gente passa e ele já mostra na tela do computador o valor e já vai somando, já vai acrescentando os valores até a gente saber quanto deu o total da nossa compra. Já tem essa facilidade. Alguns lugares não tem, como eu não tenho, eu vou na calculadora e somo. E a calculadora, quando não tem um instrumento da calculadora, né, aquela calculadora igual essa aqui, igual a que vocês também têm no livro, a gente também tem alguns aparelhos, como o aparelho celular, que já vem nele embutido aí a calculadora, já vem instalado, né, no nosso celular uma calculadora também. Então é aí um instrumento que veio para nos ajudar com cálculos dos mais diversos possíveis, basta você saber utilizar. E na nossa atividade de hoje de matemática, eu estou os meus livros, né? Atividade de matemática, na página 25, nós temos aí um estudo direcionado para a calculadora, que é para aprendermos a estar manuseando, ou seja, aprendendo a usar uma calculadora. Se eu não sei, quem já sabe só vai aí aperfeiçoar, e quem não sabe vai aprender agora como é que se utiliza uma calculadora. Então, presta atenção na figura que está aí no livro de vocês, desta calculadora, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês. E vamos então aprender a usar a calculadora? Observe aí a foto da sua calculadora que tem no seu livro. Se você tiver uma em casa, melhor. Pegue a calculadora que você tem em casa e olhe bastante para ela e veja que ela tem vários botões, né? Ela tem vários botõezinhos aí e várias funções, e tem uma tela como esta aqui, ó. A calculadora mesmo que a gente fala, aquela mesmo que nós podemos pegar um instrumento, não aquele que vem instalado no nosso celular, a calculadora em si, tá? Então a calculadora, quando eu tenho uma, né, a gente pode observar que ela tem uma tela que, quando a gente aperta qualquer número, ele vai sendo mostrado nesta telinha aqui. Então nós temos um instrumento aí de calculador. Então a primeira coisa, eu tenho que observar todas as teclas, né? Todos os botõezinhos que tem na calculadora. Temos números, temos sinais, né? E temos algumas letras que servem para ter uma determinada função, que eu nem sei todas, vou ser sincera, não sei todas. Mas eu tenho aqui, porque matemática não é a minha área, tá? Então vamos aqui de calculadora, tá? E nós temos aqui, ó, alguns sinais, sinal de mais, que é para quando eu faço as minhas contas de adição, né? Então, se eu quero saber quanto é 1 mais 1, eu vou lá e digito 1, o sinal de mais, e o 1 de novo. E para eu saber o total, eu tenho que apertar nessa teclinha bem aqui, que é o sinal de igualdade. Então, se eu quero saber quanto é 1 mais 1, eu venho no 1, aperto o sinal de mais, aperto o 1 de novo, e o sinal de igualdade, e bem aqui vai mostrar quanto é que dá 1 mais 1, que no caso é 2. Testa aí numa calculadora, faz isso. Pega a calculadora, ou pode ser de celular, e faz esse teste. Testa aí, soma quanto é 15 mais 7. 15 mais 7 na calculadora. Digita 15, o 1 e o 5, aperta no sinal de mais, depois aperta no 7, e depois aperta no sinal de igualdade, que é este aqui, e vê quanto é que dá 15 mais 7. Quanto é que deu? Descobre aí. E cá estou eu para explicar a vocês na minha tela aqui, tá? Como que funciona a calculadora na prática, né? Nós temos aqui, na calculadora tem vários sinais, essa é a minha calculadora do meu celular, né? Que está aberta na calculadora do celular. E aí vocês podem ver que tem vários símbolos, né? Eu tenho aí o símbolo da divisão, tá? Que é esse primeiro, aqui. Abaixo dele que tem o símbolo da multiplicação, tá?
que é este aqui, que é vezes, né, para conta de vezes. Depois eu tenho o símbolo da subtração, que são as contas de menos. E por último eu tenho aí o símbolo da adição, que são as contas de mais, que é a cruzinha, tá bom? Então eu tenho aí todos os sinais que eu preciso para fazer as minhas contas. Então, se a conta é de mais, que eu quero adicionar, eu vou utilizar, né, aqui a cruzinha para fazer as minhas contas. Então, eu quero saber quanto é 15 mais 7, né, que foi a continha aí, então tá aparecendo aí em cima. No celular já nem precisa colocar o sinal de igualdade, que ele já mostra abaixo quanto que deu a minha conta, né? Já mostra bem aqui, ó, 15 mais 7, 22, né? 15 mais 7 deu 22, já mostra aí quanto é que deu o meu cálculo, certo? Feito isso, eu posso fazer conta de menos, de mais, então eu posso utilizar aí qualquer conta que eu quiser. Se eu quero saber uma conta de menos, aí eu vou limpar aqui tudinho, né? Limpei e vou fazer uma conta de menos. Vamos lá. 15 menos 7. 15, aí eu digito 15, aperto o sinal de menos, onde mostra o sinal de menos, e o valor que eu quero diminuir, que é 7. 15 menos 7, e abaixo apareceu já o resultado que dá 8. E assim eu vou utilizando a calculadora, tá bom? Do celular. Quando é a outra, eu tenho sempre que apertar no sinal de igualdade, que é este símbolozinho que fica lá embaixo. São dois risquinhos igual esse aqui, tá bom? E aí eu tenho a minha calculadora e eu fiz os meus cálculos que eu preciso, tá bom? E na nossa aula a gente vai utilizar a calculadora para fazer essa atividade. Então deixa eu voltar para minha tela grande para nós olharmos no livro e ver o que tem para fazer lá. Legal, você sabe qual é o botão de ligar e desligar uma calculadora? E é isso que você vai me dizer. Qual o botão que você deve apertar para ligar a calculadora? Você vai escrever o nome desse botão bem aqui, tá? Nessa primeira linha. Qual o nome do botão, da palavrinha que vem escrito no botão, que eu uso para ligar ou desligar uma calculadora? Tá? Primeiro aqui para ligar, nesse primeiro aqui você vai apertar, ó, escrever qual que eu uso para ligar, e nessa bem aqui, qual que eu uso para desligar a calculadora, tá? Algumas calculadoras eu nem preciso desligar, eu deixo ela lá e ela tem uma função que com determinados minutos ela mesmo se desliga automaticamente, né? Essa é ótima. Se você esqueceu, para ela economizar a bateria dela, aí ela se desliga. Mas tem umas que você precisa sim desligar, que senão ela vai ficar ligada lá eternamente, né? Até a bateria acabar. Então, qual é o botão de ligar e qual é o nome do botão de desligar de uma calculadora? E você vai e escreve aqui. Se você não sabe, coloca um ponto de interrogação, que eu já vou saber que você não sabe qual é esse botãozinho, tá? Mas nessa calculadora aqui tem, tá? Qual é o botão de ligar e desligar dela. Na 2, observe o teclado da calculadora da ilustração e responda. A calculadora da ilustração é sempre essa aqui, que está aí no livro de vocês. Qual é o número que está acima do 2? Olha aí a calculadora que tem no livro de vocês e digam qual número está acima do número 2. Tá? Lembra? A gente já está trabalhando de novo aquela questão de acima, abaixo, do lado, esquerda, direita. Estamos aí, ó, de novo, sempre reforçando esses conceitos que vocês já estudaram. Então, qual número está acima do 2 aí nessa calculadora que tem no livro de vocês? Quando você descobrir, você escreve bem aqui, ó, nessa linhazinha bem aqui. E abaixo do 9, qual é que está acima do 2 e qual é que está abaixo do número 9? Quem está abaixo do número 9, você vai escrever nessa linha bem aqui, ok? Aí nós vamos para o 0. Está abaixo de qual número? O número 0, aí na calculadora de vocês, está abaixo de qual número? Tá? Acha o 0 aí e vê abaixo de que número ele está, tá? E aí você vai escrever bem aqui nesta linha. Qual número está entre o 1 e o 7? Qual o número que está entre o 1 e o número 7 aqui, ó? Quem está entre o 1 e o 7 aqui?
Aí você vai escrever bem aqui. Quem que tá abaixo entre o 1 e o 7. Continuando, qual é o sinal da tecla que indica adição? Olha, a gente já vai estar trabalhando aí sobre os sinais das operações matemáticas. Qual desses sinais que tem na calculadora, os sinais, qual deles indica é o símbolo da adição? É este, este, este ou este? Qual deles é o símbolo da adição? Aí você vem e escreve bem aqui, tá? Bem aqui você vai colocar qual deles é o símbolo da multiplicação. Aqui da adição e aqui o da multiplicação, tá? Fazer o símbolo deles. Aí terminamos a letra B. Vamos para C. Usando a calculadora, digite os números 208. Aí você vai pegar a calculadora, pode ser do celular, e vai digitar. O papai e a mamãe podem ditar, falar esses números para você. E você vai escrever na calculadora os números que eles vão ditando. Os números são 208. Aí vai lá e pá, e forma o 208 e vê na tela. Aí papai e mamãe confere se você fez certo. 555, 129 e 364. Esses são os números. Os números estão aí no livro de vocês, tá? Papai e mamãe podem digitar ou vocês podem olhar no livro e digitar na calculadora, só digitar. Melhor papai e mamãe digitar, né? Que assim vocês vão treinando também a escrita numérica. Letra D. Agora faça as operações na calculadora e calcule os seus resultados. Agora vocês vão utilizar aí cálculos. Agora sim vocês vão brincar na calculadora de fazer conta, descobrir quanto deu e vai escrever o resultado nas linhas que estão aqui, tá bom? Presta bastante atenção que aí tem conta de mais e tem conta de menos, ou seja, conta de adição e cálculos de subtração. Tem que prestar atenção nos sinais para fazer direitinho, tá? A primeira tá pedindo aí para você somar 56 mais 10, então você vai digitar esse número aqui na calculadora, apertar o sinal de mais na calculadora, o 10, tá? E vai ver quanto é que dá e escreve aqui o resultado que aparecer na tela da sua calculadora. Se você está fazendo no celular, lembra que é o número que vai ficar bem menor abaixo da conta que você fez, tá? Se você está utilizando a calculadora, não esqueça de apertar no sinal de igualdade para poder aparecer aqui o resultado e você escrevê-lo aqui. E vai fazer a mesma coisa para os demais que estão aqui, ó. Tá? Vai fazer todas essas contas, coloque os resultados. Não tem segredo. A última questão, vocês vão escrever algumas situações do seu cotidiano nos quais você utiliza os números. Vocês sabem que a gente utiliza números para infinidade de coisas, né? Nós utilizamos aí os números, eles estão presentes na nossa vida para praticamente tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz tem situações em que a gente utiliza números. Eu vou dar um exemplo. A nossa idade é uma situação em que eu preciso dizer o número, né? A minha idade é uma situação que eu utilizo números, mas eu dei um exemplo assim, não muito dentro da atividade, tá? Porque se eu disser, vocês vão colar. Então, estou dando um exemplo assim de situações em que o número está presente na nossa vida, na nossa idade, no número da nossa casa, mas tem situações em que nós precisamos utilizar na prática o número. Então, eu quero que você aí, nessa parte, você diga exemplos, né, de situações em que você precisa utilizar os números. Em que situação assim você precisa utilizar o número, que você ou talvez faça algum cálculo, precisa utilizar para fazer cálculo no seu dia a dia. Diz aí para mim aqui, ó, escrevendo nessas linhas aí. E aí a gente finalizou a nossa aula, finalizamos a aula, finalizamos a atividade. Hoje a atividade de matemática ela é bem curtinha e é isso, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, tá? Até a nossa próxima aula, mas peraí, não, a aula não acabou, tem beijo e abraços especiais. E para quem será que vai o beijo e abraço de hoje, hein? Nosso beijo e abraço especial de hoje vai para o meu, né? Meu beijo e abraço especial de hoje vai para duas menininhas, porque duas meninas já acabamos, né? Nós temos só 6 meninos na turma. E hoje vai para
Fernanda. Beijo, Fernanda. Saudades. E para Sofia, nossa desenhista, Sofia. Beijo, Sofia. Abraço gostoso em vocês. Espero que vocês estejam super bem e aproveitando essa quarentena da melhor maneira possível, né? Aprendendo muitas coisas, além das escolares, outras coisas que sirvam de lição aí pra gente nessa vida, tá bom? Beijão pra vocês duas, Fernanda, Sofia. E agora me despeço de todo mundo até a próxima aula. Então, gostaram da história da tartaruga? Cabelo na cara. Nossa aula... Oi, tem uma música aqui. Nossa aula começa com o livro do caderno de produção textual de língua portuguesa. Vocês vão abrir aí na página 7. Opa, desculpa, tô olhando a atividade errada. E a nossa aula de hoje começa no livro de língua portuguesa do PAP. Abre aí. Deu. E a nossa aula começa no livro do PAP de língua portuguesa. Abre aí, página 9. Tem uma mosca passando aqui. Mas dois se destacaram da família, que foram Jacob Grimm. Então aí vocês viram a importância, né, dos irmãos Grimm.